mais um vídeo de notícias comentadas. E esse mês de agosto até que foi um mês interessante. Teve umas notícias bem assim chamativas para trazer para o vídeo. E eu vou pedindo logo a vocês que, se tiverem interessados, comentem sobre o vídeo, sobre as notícias, porque esse retorno é interessante para a gente conversar e falar sobre os assuntos. E como geralmente esses vídeos de notícias comentadas funcionam mais como um podcast, no geral os meus vídeos funcionam como podcast, eu sugiro que vocês ouçam esses vídeos quando vocês estiverem fazendo alguma coisa, porque esse tipo de vídeo serve como um passatempo, já que no geral eles ficam bem longos. Então, sem mais demoras, vamos começar. Nesse mês a Marvel lançou a edição 1000 da revista Marvel Comics, e nela teve uma participação rápida do personagem Miracle Man, pelo Neil Gaiman e pelo artista Mark Buckingham, que foi a equipe criativa que foi prometida para fazer o retorno desse personagem, e que por questões de direitos autorais isso tudo está sendo adiado. E embora que o próprio Neil Gaiman confirmou que em julho eles estão trabalhando já em edições de Miracle Man, até agora a Marvel não confirmou nada a respeito de quando vai ter o retorno dele numa série regular. Então essa participação do personagem ela só vai acontecer numa página, sendo que essa revista ela tem 80 páginas e cada página é feita por uma equipe criativa diferente. É um tipo de edição especial comemorativa, e ela vai contar com antigos colaboradores da Marvel como Jorge Pérez, Kelly Sue DeConnick, Kurt Busiek e Walt Simonson, entre vários outros colaboradores. E logicamente essas 80 páginas são referentes aos 80 anos da Marvel. Cada página vai representar um ano que começa em 1939 e termina logicamente nesse ano de 2019. E o que explica o fato do Miracle Man estar constando nessa edição é que desde 2014, quando a Marvel resolveu alguns problemas de aquisição dos direitos desse personagem, ele passou a constar entre as propriedades da Marvel. Então ele vai aparecer, mas só com uma breve participação. Essa próxima notícia também tem a ver com a Marvel. É que o editor C.B. Cebulski, que é o cara que veio depois da saída do Axel Alonso, ele afirmou que ele tem intenção, como editor-chefe da Marvel, de atrair antigos veteranos da editora. O próprio fato do Neil Gaiman e do Mark Buckingham estar envolvido com um projeto dentro da Marvel é um sinal disso. Só que ele vem tentando manter contato com outro grande artista criador antigo da Marvel, que é o John Byrne. O tal Cebulski, ele já disse várias vezes que é um grande fã do John Byrne, que desde criança, desde os 6 anos, ele admira o trabalho dele. Chegou a virar amigo do John Byrne, visitou a casa dele e mantém contato através de redes sociais. E um detalhe a respeito do John Byrne é que pouca gente sabe disso, mas fazem quase 20 anos que ele não escreve uma revista para a Marvel. Mas na verdade, apesar da intenção do editor, eles não têm nenhuma confirmação se o John Byrne vai realmente retornar ou quando isso vai acontecer. E além desses nomes, o Cebulski conseguiu trazer o Chris Claremont e o Larry Hama de volta. E o que é que eu penso sobre isso tudo? Há uns anos atrás a Marvel começou a desvalorizar os artistas, como o próprio Eric Larsen, que foi um dos artistas que trabalhou na Marvel e saiu para fundar a Image Comics. Ele chegou a dizer que a Marvel estava meio que mandando um recado para os artistas e escritores, dizendo que eles não importam tanto, por isso que houve essa fuga de bons escritores e desenhistas da Marvel. E o que eu acho é que essa ideia é uma ideia ótima e uma ideia bem óbvia de se ter, porque
Se a Marvel não tem uma equipe muito boa hoje, eles têm que chamar as pessoas que fizeram valer, fizeram diferença dentro da editora, e chamar esses artistas antigos é um jeito de compensar a situação atual da editora. Eu sempre pensei, por exemplo, por que as editoras hoje em dia, as grandes editoras, não chamam mais os roteiristas bons antigos como Roy Thomas, por exemplo, para trabalhar, porque eu duvido que esses caras que já têm um nome feito e escreveram grandes e boas histórias, eles fizessem pior do que os moleques que estão roteirizando hoje em dia. Tem muitos roteiristas novatos que são uma porcaria, e esses caras poderiam compensar isso chamando esses artistas experientes de volta, e também os roteiristas. Então eu acho que esse poderia ser um começo para que a Marvel voltasse a melhorar e começasse a mostrar histórias de melhor qualidade. Eu acho que, diferente do Axel Alonso, o CBC Busque, ele tem uma postura melhor, ele tem uma intenção de realmente trazer uma qualidade que a editora já teve em décadas passadas, apesar de que a própria política da editora atrapalha muito para que isso venha a acontecer. A próxima notícia prova que é justamente a Marvel às vezes que atrapalha dos problemas dela serem resolvidos. É que durante o evento D23 Expo da Disney, a Marvel lançou um teaser sobre uma nova saga que eles vão colocar para inaugurar em dezembro, chamada Incoming, e que eles prometem que vai mudar o universo Marvel a partir de 2020. Você pensa como é que a Marvel quer convencer os leitores de que ela quer colocar as coisas em ordem, se ela fica o tempo inteiro fazendo alguma saga idiota para mudar o universo? Vocês devem lembrar que naquela época ainda do Marvel Generations, eles prometeram que iriam diminuir a frequência de mega sagas e também não ficar escanteando os personagens clássicos da editora, mas ela vem contradizendo tudo que ela disse naquela época até os dias de hoje. Então fica difícil mesmo que haja alguém como esse editor da Marvel, C. Busque, interessado em colocar a Marvel nos eixos, mas quem manda lá dentro acaba influenciando para que tudo continue na mesma coisa, sempre apelando para esses eventos espalhafatosos e tentando fazer onda com eventos misteriosos que prometem transformar o universo, mas acaba sempre dando na mesma esparrela. Então fica difícil das coisas melhorarem dentro da Marvel. A próxima notícia é uma notícia boa, é de que o escritor Garth Ennis vai retornar ao Justiceiro. O Garth Ennis, ele trabalhou tanto na linha normal do universo Marvel como na linha Max com o Justiceiro, e mesmo após o final das séries ele fez algumas minisséries e participações, sendo que a Justiceiro Platoon, que foi lançada em 2017, foi a última delas, e agora ele está retornando para fazer mais 2 minisséries do personagem. Uma dessas séries é Soviet, que vai ser desenhada pelo Jason Burrows, que é o mesmo desenhista de Providence, o título do Alan Moore, e a outra é Get Fury, que os títulos ainda estão em inglês, mas logicamente vão receber um título em português aqui quando chegarem pela Panini, possivelmente, que conta com a arte de Goran Parlov, sendo que Soviet está programada para sair ainda em novembro e Get Fury pode sair no próximo ano. Isso é uma notícia muito boa, porque quem leu essas fases do Justiceiro sempre comenta que é uma das melhores que o personagem já teve, e além do fato do personagem estar sendo bem escrito, dizem a maioria dos leitores e fãs do Justiceiro, pelo Matthew Rosenberg atualmente,
além de tudo tem esse adendo, essa soma, a qualidade do personagem, que ainda vai ter mais histórias do Garfienes. Então o Justiceiro tá bastante em alta nesses tempos. E essa notícia agora é sobre o mercado nacional. O editor Daniel Lopes, que faz parte daquele grupo que eu apelidei carinhosamente de Os Três Patetas, que é o Pipoca e Nanquim, ele anunciou durante o evento Comic Con RS que a partir do ano que vem eles vão passar a publicar 24 publicações anualmente. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, eu vou colocar o endereço da entrevista que ele deu para o site Quinta Capa, que foi onde ele revelou isso, e tem mais detalhes sobre essa iniciativa da editora. Apesar da gente saber que quando se trata de preços altos ninguém ganha da Panini, eu responsabilizo o Pipoca e Nanquim desde 2016 por essa nova onda de elitização dos quadrinhos. Porque esses caras do Pipoca e Nanquim foram os primeiros a fazer uma parceria grande e significativa mesmo com a Amazon para estipular esse tipo de modelo de vendas através dessa livraria, que virou um verdadeiro problema para o mercado de quadrinhos hoje, porque fica tudo muito limitado a isso e o leitor se vê refém desse modelo de negócios. E quanto a essa ideia do Pipoca e Nanquim aumentar o volume de lançamentos deles, mesmo sabendo que o leitor já vem há muito tempo reclamando do aumento de preços e de capa dura e do excesso de luxo dos quadrinhos que é desnecessário, você pode ter certeza que no meio dessa quantidade de publicações muita porcaria vai vir, porque apesar do bom mocismo e daquela atitude sempre alegrinha e meio que dissimulada, falsa desses caras do Pipoca e Nanquim, na verdade eles têm uma estratégia eficaz por trás do aumento e do estabelecimento desse tipo de modelo de negócios, que é aquela coisa: eles pegam um autor, às vezes o autor é desconhecido ou ele tá meio esquecido durante um tempo, aí eles fazem um vídeo em cima, ficam levantando a bola do cara dizendo que ele é praticamente Deus, como fizeram com o caso do Wallace Wood, e fazem toda aquela palhaçada. Fica aquele Bruno Zago dando chilique nos vídeos e sempre fazendo tudo de um jeito exagerado, extrapolando o talento do cara, dizendo que o cara é praticamente o criador dos quadrinhos, que ele, antes dele nada existia, depois dele tudo foi feito de bom. E não só ele, mas o Daniel Lopes também, que tem muito dessa coisa no discurso dele, na personalidade, de ser aquele tipo de cara que fica vomitando deslumbramento o tempo inteiro. O Alexandre Calari, ele só fica concordando com tudo com aquela cara de tacho dele, porque afinal de contas eles fazem parte da mesma editora, do mesmo empreendimento, então eles têm que concordar uns com os outros. Então, com isso eles conseguem influenciar um monte de leitores novos, gente que está em idade de trabalhar e tem dinheiro, tem poder aquisitivo para comprar aqueles volumes que eles lançam, que são sempre caros e excessivamente luxuosos. E o fato de eles estarem aumentando a quantidade desses volumes só prova que a estratégia deles deu certo. Ficar incitando o leitor a agir feito um imbecil e comprar sempre através do mesmo meio, pelas mesmas vias, você vê que isso acontece. Eles lançam um quadrinho caro, eles colocam à disposição na Amazon, a Amazon vai lá, coloca um desconto que não serve pra nada, porque ele acaba ficando caro do mesmo jeito, e eles acabam lucrando com isso, com essa parceria que já tá durando alguns anos aí. Então não é à toa que eles estão aumentando a demanda de quadrinhos. A gente sabe que dentro do YouTube essa formulazinha de você se fingir de bobalhão, de entusiasmado, de
exagerado com as coisas, esse tipo de coisa surte efeito. É meio que um estilo Felipe Neto de fazer canal. É só você bancar o idiota e ser sempre empolgadinho, entusiasmadozinho com tudo, que você consegue vender qualquer coisa. E isso tem funcionado muito bem pro Pipoca e Nanquim. Tanto é que eles conseguiram fundar uma editora vendendo quadrinhos para leitores desavisados e com dinheiro sobrando no bolso. E pode acreditar que no meio desses quadrinhos, como eu já havia dito, tem um monte de porcaria, porque eles não estão interessados em ser honestos com o leitor. E eles querem empurrar quadrinho imbecil pro leitor como se fosse uma pedra de ouro, como se fosse um diamante, uma coisa rara de se encontrar. É só você ver o exemplo do que eles fizeram com o Alan Moore, por exemplo. Usaram o nome do Alan Moore para publicar aquele quadrinho chato que eles publicaram, como se fosse uma coisa, um tipo de tesouro que eles tivessem desenterrado para entregar ao leitor, mas na verdade é uma bela de uma porcaria. E como eles estão aumentando o volume de edições, esse fator também vai aumentar, vai se ampliar. Vai ter muita coisa que eles vão forçar a barra para tentar convencer o leitor de que vale, e muitas vezes vai faltar até tempo para eles fazerem vídeos para tentar influenciar o leitor a acreditar que aquilo ali presta, e eles vão começar a ter problemas com isso. Tomara que sim. Então fica aí essa notícia para quem não tem amor ao próprio dinheiro, não valoriza o próprio trabalho e gosta de adquirir esses quadrinhos super valorizados da editora Pipoca e Nanquim. Outra notícia nesse mês foi que a Marvel vai trazer um evento que vai trazer de volta o universo 2099. Entre os títulos que estão bem variados e trazem nomes novos, você pode perceber o retorno do título do Justiceiro 2099 e também uma novidade que é um título novo do Conan 2099. Eu acho que o personagem do Conan, tanto esse ano como no ano que vem, ele vai passar por bons momentos, que pelo fato da Marvel ter readquirido os direitos do personagem, isso vai gerar coisa boa para se ler. Sendo que agora mesmo nesse mês acabou de chegar o título do Conan que havia sido lançado, e ele foi publicado a primeira edição agora pela Panini. Mas essa ideia de trazer o personagem no universo 2099 é uma ideia tosca. Eu acho que ela não vai dar certo. E a respeito do universo 2099 em geral, eu acho que ele já deu o que tinha que dar, apesar de que a gente sabe que pelo fato de ser uma propriedade da Marvel, eles sempre vão tentar trazer isso de volta porque é rentável. Assim como você vê algumas vezes o personagem como o Homem-Aranha constando em outros títulos ou aparecendo em jogos e participações em eventos. Mas eu acho que não é nada demais, independente de ele ser só um evento curto ou se eles vão tentar trazer o próprio universo de volta para inaugurar todos esses títulos. Eu não acho que isso vá render lá grande coisa. E voltando para notícias aqui no Brasil, o pessoal lá do Omelete confirmou que durante a CCXP eles vão contar com a presença do Frank Miller nesse ano de 2019. É sempre bom a ideia do Frank Miller retornar para o Brasil. Se eu bem me lembro, eles trouxeram ele, foi no ano de 2015 ou foi 2016. E é uma oportunidade de novo para que quem é fã do autor poder entrar em contato com ele, mesmo que você sabe que tem que pagar para ter com esse contato, poder tirar uma foto ou fazer um autógrafo com ele, mas não deixa de ser uma boa notícia. E sendo que o retorno do Frank Miller coincide com os eventos que vão acontecer dentro da própria CCXP sobre os 80 anos do Batman, acaba fechando perfeitamente. E esse evento ele vai acontecer nos dias 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo, e os ingressos já estão à venda.
Para mais detalhes sobre a participação, os dias que o Frank Miller vai estar lá, você pode acessar o próprio site do evento para tirar dúvidas. E outro grande artista que também está relacionado ao Batman, que vai estar presente na CCXP e também foi confirmado, é o Neal Adams. Ele é um grande artista e tem muitos fãs aqui no Brasil. Ele trabalhou no título do Arqueiro Verde, no Lanterna Verde, trabalhou no Batman, nos X-Men, no personagem Desafiador, no Super-Homem, nos Vingadores e vários outros personagens. E é uma confirmação de peso, sendo que eles colocaram já no site que o Neal Adams ele vai participar durante os 4 dias do evento. Então essa também é uma ótima notícia, serve para confirmar as presenças de peso que vai haver nesse evento. Essa notícia é sobre lançamentos, é sobre o retorno da saga do Quarto Mundo de Jack Kirby. A Panini vai lançar um selo Lendas do Universo DC na coleção, o título Quarto Mundo por Jack Kirby volume 1, que vai ter formato americano, 176 páginas, capa cartonada, papel offset por R$ 27,90. Essa saga do Quarto Mundo ela foi publicada faz muito tempo aqui no Brasil e é uma saga que foi iniciada no começo da década de 70, quando o Jack Kirby saiu da Marvel e foi para DC trabalhar com todos esses personagens que ele criou e desenvolveu. E envolvem 4 títulos, que é um título do Super-Homem, Os Novos Deuses, O Povo da Eternidade e Senhor Milagre. Vocês podem perceber que, apesar do que a Panini vem dizendo em relação às reclamações sobre preços e os defeitos que vêm nessas coleções de lendas, como aconteceu no caso dos Titãs de Jorge Pérez, a Panini aprontou uma sacanagem com essa edição, porque ela colocou esse preço de R$ 28,00. E isso vai irritar muito, já está irritando muitos leitores. Ela sabe que o pessoal aguardava que isso fosse publicado há muito tempo. E ao invés dela trazer isso de uma forma natural para o leitor, ela resolve aprontar uma palhaçada dessas. Porque vocês podem perceber que dentro das publicações da Panini, poucas coisas se salvam hoje em dia com um preço mais baixo ou com um preço que o custo-benefício dela seja aceitável. E a coleção Lendas e a coleção histórica Marvel eram esses 2 exemplos que ainda sobravam, e a Panini está avançando em cima disso também. Ela está conseguindo estragar tanto essa coleção como a da coleção histórica Marvel, sendo que já havia alguns volumes que tinham aumentado bastante de preço. Você vê, por exemplo, Astro City com capa cartão e papel LWC, foi uma das primeiras a chegar nesse patamar de R$ 28,00. Tanto é que nesse mês no catálogo da Panini eles estão trazendo outro volume e tá tão caro quanto. E é isso que a gente pode esperar da Panini, essa política escrota de ficar só aumentando preços, e daqui a pouco essa coleção Lendas vai ultrapassar o valor dos R$ 30,00. E para finalizar esse vídeo de notícias comentadas, uma notícia sobre uma mudança na parte editorial da Panini é que o Eric Santos Cardoso, que era o gerente editorial de publicações da Panini, ele não é mais responsável por esse cargo. Ele saiu nesse mês de agosto agora, e como afirma nessa nota que foi divulgada no site Universo HQ, ele tem 19 anos de experiência nesse mercado. Ele começou como colorista nos estúdios Maurício de Souza, na editora Globo ainda. Trabalhou como design, editor de arte e também foi responsável pela criação do departamento editorial digital da Globo Livros, e sendo finalmente convidado para assumir a área editorial na Panini. Ele também é o fundador da editora Draco, que já tem aí mais de 150 títulos publicados já. Então você vê que, além de ter um cargo importante dentro da Panini, ele também
tinha a própria participação dentro da editora que ele ajudou a fundar. E ele estava nesse cargo dentro da Panini desde 2017 até os dias de hoje. A Panini não divulgou quem é que vai ocupar o lugar dele. E vocês vejam uma coisa que, apesar do pessoal estar noticiando isso com certo alarme, eu não vejo o fato desse sujeito sair do cargo dele dentro da Panini como algo que vai alterar tanto dentro da editora. Tem gente que comentou que o fato da Panini estar passando por essa fase péssima, em que ela vem cometendo muitos erros e aumentando os preços, que começou coincidentemente desde esse período de 2017 até agora, que isso foi responsabilidade desse próprio Eric Cardoso. Mas eu acho que isso não tem tanto a ver assim com ele. Pode ser que ele tenha tomado decisões erradas lá dentro, e eu não tô aqui passando pano pra ninguém, mas o pior disso tudo é a política da Panini. Assim como o Levi Trindade, esse cara tem um cargo menor dentro da editora, e eu duvido que tudo que vem acontecendo de pior dentro dessa editora venha por intermédio de funcionários que não têm poder para decidir sobre a parte financeira dela. Você pode ter certeza que se a Panini tá ruim do jeito que tá, é por uma questão política e econômica da própria editora, que ela decidiu se meter nesse caminho tortuoso que ela escolheu. Até porque tem gente dizendo, mas durante o período desse cara o volume de encadernações de luxo aumentou muito. Só que encadernações de luxo já vem sendo publicado pela Panini já faz muitos anos. E como eu sempre cito várias vezes, eu cheguei a falar sobre isso em vídeos antigos. Tem aqueles casos da Liga do Grant Morrison, do Starman, que são de mais de 10 anos atrás, se eu bem me lembro, que atestam que a Panini já está nessa ideia de elitizar os quadrinhos há um bom tempo. Não é de hoje e também não é do período em que esse cara entrou para trabalhar como gerente editorial. Então eu não acho que isso vai alterar em muita coisa se a Panini está passando por mudanças dentro do quadro de funcionários de alto escalão dela. Isso é coisa interna, é coisa da própria editora, e necessariamente não tem a ver com a movimentação dela na intenção de tentar melhorar os problemas que ela vem proporcionando para o leitor. Eu acho que simplesmente não vai mudar muito enquanto a Panini realmente não alterar o mais importante, que é a própria política dela. Então foi isso, minha gente. Esse mês de agosto foi até um mês interessante, teve notícias bastante relevantes. Eu agradeço como de costume a você que viu o vídeo até agora, porque esses vídeos de notícias sempre ficam um pouco maiores. Mas comentem aí embaixo, eu quero debater com vocês sobre o que vocês acham dessas notícias que eu trouxe aqui. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo vídeo.